informações para a mulherada. Tem alguém que nos visita nessa manhã? Faz um sinal assim com a mão para a gente conhecer. Se você está aqui nos visitando, tem um casal ali, tem gente ali atrás. Fica com a mão levantada um pouquinho, por favor, só para os voluntários identificar onde vocês estão. Eles vão entregar para vocês uma lembrancinha, tá bom? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dos visitantes? Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Então vem para cá, o pastor Jefferson vai estar ministrando a palavra de Deus. E eu peço que nesse momento, você estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Jefferson, para que ele venha ser um instrumento nessa manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a vida do teu filho, que vai ministrar a tua palavra. O Senhor venha usá-lo, Senhor, como um instrumento, que o Senhor venha trazer clareza, Senhor, sobre o teu propósito e sobre tudo que o Senhor quer fazer aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Só para lembrar para vocês, está chegando Novembro Azul. Hoje eu vim com uma missão. E antes de eu iniciar, Deus falou algo no meu coração a respeito de um tesouro. Eu fiquei constrangido, fiquei tomado, fiquei mexido. Porque na hora que eu peguei esse tesouro, que é a palavra de Deus, ele ali no canto, ele perguntou para mim, diz para mim o valor que tem isso. E é com uma grande responsabilidade e temor ao Senhor que eu subo aqui para falar dessa verdade que está escrita aqui. E como nós devemos valorizar esse maior tesouro, que nós talvez não valorizemos no dia a dia. Aqui está tudo o que você precisa. Aqui estão revelações para um bom pai, para uma boa mãe, para um bom filho, para um bom casamento. Aqui está tudo que nós precisamos e necessitamos saber valorizar esse tesouro, porque é imensurável, não tem como medir um valor. Porque isso aqui é vida para nós. E quando o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito disso, é porque eu entendi o que Ele colocou no meu coração para compartilhar com você, igreja. Falar sobre uma renovação de mente. O tema que nós vamos estar meditando nesta manhã é renovando a mente para cumprir o propósito. E eu entendi o quão é relevante e importante de a gente ter uma mente renovada em Cristo. Porque é bem verdade, porque por esses dias as nossas emoções são o que são mais atacadas. Em todos os níveis. As minhas, as suas, todos os dias. As dos nossos filhos. Pasmem, até os pequenos estão sendo atingidos nas suas emoções. Talvez as emoções que os nossos filhos eles recebam foi por uma questão de nós não sermos transformados. E eu queria que você repetisse comigo, mente renovada, vida transformada. Olha só, Provérbios ele é bem claro, Provérbios 23 ele diz assim, no 7, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E aí, esse período que nós estamos vivendo com tantas dificuldades, desafios, tem uma necessidade urgente para a gente começar a policiar os nossos pensamentos, reavaliar os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos que nós temos cultivado diariamente? O que tem ocupado a nossa mente? O que tem permeado a nossa mente? Talvez o nosso meio aqui, ou quem está nos assistindo, pode estar com alguns pensamentos de medo, pânico, desespero. Talvez
outros com pensamentos de esperança. Hoje é um dia que o Senhor me trouxe aqui para me dar uma boa nova. E aí o Espírito Santo nos pergunta nesta manhã: como você está hoje? Como está a sua mente? Como que eu consigo me identificar hoje, os meus pensamentos? A mente, ela é um servo, tanto para o seu espírito quanto para a sua carne. Eu fiz questão de anotar esse estudo aqui para ser bem fiel, que diz que quando o teu espírito é fraco, a sua mente troca recados com a carne. Então eu preciso fortalecer, eu tendo pensamentos pessimistas, negativos, isso é ruim para mim. Mas quando eu constantemente fortaleço o meu espírito em comunhão com o Espírito Santo, a nossa mente fica sob a influência da palavra de Deus. Aí, o Espírito que vive em nós começa a nos revelar muitas coisas que a gente ainda não conhece, porque nós estamos aí com a mente confusa, com a mente atrapalhada, com a mente preocupada com tantas coisas, e esquecemos de promessas que a palavra nos dá. Nós entramos às vezes num tempo de angústia como a gente não precisaria estar. A gente anda num tempo de ansiedade que não era para estar. As nossas emoções, elas começam a nos conduzir, e isso é ruim. Porque nós somos aqueles que têm uma promessa do Senhor. Nós buscamos e precisamos entender que nós ficamos com uma escolha: ou pensar nas coisas de Deus, ou deixar que a nossa mente siga o fluxo da vida. Hoje, eu e você temos essa opção. Uma escolha hoje. Ou eu deixo que a minha mente comece a ser governada e pensar nas coisas do alto, ou eu vou deixar que a minha vida siga o fluxo normal, padrão do mundo. Porque não é o fato de eu e você estar dentro de uma igreja, dentro de uma estrutura, vindo nos cultos, vindo nos GCs, e não deixar que essa palavra nos transforme. Ser apenas ouvintes e não praticantes. E aí eu começo a ver que a minha mente, ela começa a ter outro segmento, não do que aquilo que a Bíblia diz a respeito de ser um servo de Deus. Todo país, ele tem uma patrulha de fronteira, né? Todo mundo tem lá, todo país tem aquela fronteira, tem lá os guardas lá, né? Tem o exército guardando aquela fronteira. Isso é o que é? Uma proteção para o seu país, é uma segurança para o seu país. Nós precisamos estabelecer um controle de fronteira na nossa mente, para impedir que todos os pensamentos de dúvida, de medo, de pânico, entrem e vivam na nossa mente. Eles só vão trazer danos para nós. E eu sei que são desafios, porque eu também luto todos os dias. Todos os dias há uma luta contra a carne, contra os desafios. E por isso que eu entendo que nessa manhã nós temos que reavaliar algumas coisas. São desafios diários em nossas vidas, e a cada dia a nossa mente ela é bombardeada. A nossa mente é um campo de batalha. Nós que devemos deixar com que o Espírito Santo ocupe a nossa mente, através das leituras, através de um ajuntamento de pessoas, de um culto, de GC, de coisas boas de Deus, para que a nossa mente ela fique fortalecida e nada possa nos contrariar a respeito disso. Por isso que eu preciso renovar a minha mente. Muitas coisas influenciam, mas tem um perigo quando a gente não para renovar, quando a gente não para refletir. Quero dizer para você que nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui, eu e você, para a gente parar um pouco e fazer uma análise. Como é que está a minha mente
em relação à minha fé, em relação à vida, o que está me deixando incomodado, insegurança, pânico, medo. Jesus é vida, Jesus é esperança. Por isso que Ele nos trouxe nessa manhã para nos dizer: renova seus pensamentos. Lembra o que eu fiz por você. Lembra que você é filho amado, que você é filha amada. Lembra que eu que estou no controle de todas as coisas. Lembra que não adianta você não entender nada, porque eu continuo no controle das coisas. Eu sei o que é melhor para você. Lembra que quando você está no seu maior ponto de pico de pânico, de ansiedade, de medos, eu estou com você ali para te tirar todo medo. Jesus diz: eu sou o suficiente para você nessa manhã. Quantas vozes nós escutamos, quantas falas que chegam à nossa mente, que te incomodam, que tira teu sono. Hoje você tem a opção de tudo isso cair por terra em nome de Jesus. Medos. Nós somos cuidados por aquele que tem todo o poder e toda a glória. Temer por quê? A gente precisa começar a entender que a renovação da mente, ela é importante para nós todos os dias. Aí eu pergunto para você, e essa pergunta é para mim também: como o conhecimento da palavra de Deus tem sido transformado em ações práticas na sua vida? Ou seja, especialmente dentro da sua casa. Trocando em miúdos, esse conhecimento da palavra de Deus que você tem transformado você? Tem melhorado os relacionamentos dentro do teu lar? Nós temos buscado em Deus essa transformação, essa renovação, para cumprir o propósito. Você sabe que você tem um propósito? Deus tem um propósito para você, para a sua vida, para cada um. Você sabe disso? E eu vou logo dizer para você: o propósito de Deus para a sua vida não é te deixar rico, não é te dar uma casa, não é te fazer famoso. Ele vai te dar tudo isso porque Ele te ama, mas o propósito maior é te levar para a eternidade, para uma morada celestial. Por isso que dentro de tantas coisas, hoje nós não vemos mais no nosso núcleo familiar ou nos meios manifestações diabólicas que a gente consegue visualizar, que a gente consegue apalpar, de pessoas manifestando, porque o inimigo, ele só mudou a estratégia, não a intenção de matar, roubar e destruir. Coisas têm adentrado na nossa vida e ocupado a nossa mente, roubado o tempo de uma mente santa, de uma mente que pensa nas coisas de Deus, que pensa nas coisas do alto, porque às vezes nós caímos na banalização de recursos eletrônicos. Tudo isso é perfeito quando é bem usado. Mas são perigos que a gente fica vivendo a cada dia, e isso tem ocupado a mente dos nossos filhos, tem ocupado a mente de nossas esposas e maridos. Casamentos, eles estão tendo núcleos de separação ou brigas, porque há uma caixinha eletrônica bonita que te traz toda a informação em tempo real que você quiser, que te separa de um bom relacionamento. Ah, pastor, então não posso ter. Não, você pode ter, isso é fundamental para a gente que trabalha, que usa isso. Não estou dizendo nada contra, estou dizendo que existe um tempo para que isso não seja usado. Existe um controle, um equilíbrio para todas as coisas. Se você pegar um prato de macarronada com frango, que nem sempre o pastor fala aqui do almoço domingo, e você comer além da conta, aquilo não vai fazer mais bem para você. Eu quero dizer para você que o Senhor nos trouxe nessa manhã para a gente entender que nós temos um propósito. E esse propósito foi Ele que determinou para a minha vida e para a sua. E aí eu preciso entender que como é que eu tenho
sido transformado pela palavra. Como que a palavra de Deus tem agido na minha vida, que isso tem transformado dentro do meu lar, no meu trabalho, dentro da minha vida. Nós temos buscado essa transformação para cumprir um propósito como homem de Deus. Eu tenho buscado ser transformado em Deus para que eu seja um bom pai, um bom marido, um bom filho. Eu tenho buscado como mulher de Deus para ser uma boa esposa, aquela que sabe da função exata dela ao lado do seu marido, do filho que honra pai e mãe, enfim. Nós temos buscado isso e hoje o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para refletir a respeito disso. Porque é fato que nós estamos sendo bombardeados com preocupações, com problemas financeiros, com problemas emocionais, com essa situação do mundo, com coisas que você vê que te afrontam na mente. E se não bastasse isso, ainda vem aquela situação daquela vozinha que diz que você é um fraco, que você não pode, que ninguém te ama, que você é um coitado, que você é uma esquecida. Ei, mentira do inferno isso. Se eu renovar a minha mente, buscando através da palavra, eu vou entender o quanto eu sou amado, o quanto eu sou querido. Mas eu sei que o processo de transformação, ele começa a ser iniciado pelos meus desejos. Eu preciso querer ser transformado. Ele vai começar pelos meus desejos, ele vai passar pelos meus pensamentos, depois vai vir nos meus sentimentos, e aí eu vou tomar postura, e por fim, eu vou mudar de hábito. Os nossos hábitos têm sido transformados. Nesse processo nós temos algo vantajoso para nós. Nesse processo de transformação, nós contamos com uma ajuda exclusiva, Espírito Santo de Deus. Ele está disponível para nos ajudar. Ele nos levará a sermos parecidos com Jesus. Nós temos buscado isso? Ser parecido com Jesus? A nossa esposa, o nosso pai, enfim, as pessoas olham para nós e veem realmente semelhança? Ou isso é só visto aqui? Os nossos filhos têm visto isso? É um momento de a gente entender que nós temos um propósito estabelecido por Deus. Nós precisamos entender essa renovação de mente para entender o que Deus tem para mim e para você. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Gradativamente, isso não é da noite para o dia. Exige esforço, dedicação, constância, foco, para buscar cumprir com esse propósito. Os maus pensamentos, eles podem nos levar a algum erro. Os maus pensamentos vão fazer com que a gente erre o alvo, porque as nossas ações externas são fruto daquilo que está dentro de nós. Então, nós vamos cometer erros se a gente tiver maus pensamentos. O pecado, ele nasce na mente, e se não for reprimido, se tornará ato vergonhoso. Por isso que eu acho interessante a gente prestar atenção e pedir para que o Espírito Santo nos traga uma clareza dessa renovação de mente. Nós precisamos andar em espírito, em santidade e nos afastar daquilo que pode nos levar a pecar. Qual é a causa disso tudo? Porque nós deixamos que a nossa mente nos guie num desgoverno das nossas emoções. Não paramos para pedir que o Espírito Santo nos auxilie. Sabe por quê? Porque às vezes ele vai falar para você não fazer e você quer. Quem está me entendendo essa manhã? Nós percebemos então que muitas coisas ainda não aconteceram em nossas vidas porque a transformação não ocorreu por completo.
talvez nós paramos no processo e não estamos nos permitindo ser transformados pela palavra. Não estamos permitindo ser renovados pela palavra. Nós estamos dando mais importância do que uma voz que fala todos os dias. Fala de derrota, de desânimo, vou desistir, de rancor, de ira, fala tantas coisas. Nós precisamos fazer alguma coisa. Renovar a nossa mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Você sabe qual é a boa, perfeita vontade de Deus para você? Talvez a gente não saiba isso na complexidade, porque a gente quer que Ele conheça a nossa vontade. Talvez nos momentos que a gente vai se relacionar com Ele, a gente vai falar para Ele, eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso fazer isso, me ajuda nisso, Ele é a nossa vontade. E a gente não para entender que existe uma vontade plena do Pai sobre nossas vidas. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas eu quero que Ele saiba a minha primeiro. Ele sabe, porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Mas eu me preocupo com isso, então eu preciso entender que eu preciso renovar a minha mente, e eu preciso buscar na fonte o alimento que vai me trazer força, que vai me dar uma direção, Jesus. O único. Eu preciso caminhar pensando, vendo, analisando, que a renovação de mente é um conceito fundamental que vai envolver transformar a nossa forma de pensar, de sentir, agir para se alinhar com a vontade de Deus. Tem coisas que são fáceis de fazer da vontade de Deus. Eu acho que entre nós a mais difícil é perdoar. Talvez você esteja aqui nessa manhã com o coração assim, com alguma coisa, com alguma situação, com alguém que já fez isso há tantos anos. Hoje, o Senhor Jesus nos trouxe aqui para te libertar disso, desse sentimento que te atormenta, que te incomoda, que se você pensa naquela situação, ou pensa naquela pessoa, você se transforma. Deixa Jesus transformar você. Deixa que o Espírito Santo tome o lugar para transformar você. Gente, eu estou falando com grande temor nessa manhã, pastor. Eu estou sentindo dor de algumas pessoas aqui nessa manhã. Por isso que eu passei mal antes de subir aqui, ninguém sabe. Falei com as intercessoras, porque o Senhor quer nos libertar de conceitos, de pensamentos, de coisas que estão nos aprisionando, que não nos deixa fluir. Mente aprisionada em pensamentos de derrota, de medos, pensamentos que estão nos consumindo e não estão deixando que a gente conheça uma plena, boa, agradável vontade do Pai. Eu preciso nessa manhã deixar isso aqui. Aquele que te feriu, aquele que te abandonou, aquele que te esqueceu, aquele que tem maltratado você, existe um Deus que nunca vai fazer isso com você. Ele é teu Pai, Ele é nosso Pai. Ele quer que você o torne participante da sua vida. Mas você tem que renovar a sua mente, porque quando a tua mente fica nesse conceito, você não consegue acessar alguns entendimentos. Você não consegue receber com clareza algumas revelações do Pai. Porque se você anda com rancor, com ira, com dores, com ódio, quando alguém fala que Jesus te ama, você vai falar, como que Ele me ama se eu estou me sentindo assim? Ele te ama porque Ele quer te libertar, Ele quer tirar você dessa prisão mental. Medo de sair, medo de se relacionar, medos de fazer alguma coisa porque se decepcionou. Renova a tua mente em Cristo Jesus. Romanos 12 fala, não se conforme com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que possam provar qual é a vontade de Deus. Boa,
agradável e perfeita. Por um propósito que nós temos que encarar a cada dia para renovar a nossa mente, existe uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. E eu vou ler todo o capítulo. Porque quando eu estava estudando e eu fui ler só um versículo, eu costumo ir um pouco atrás e vou até o final. Efésios 4, a partir do versículo 17, que diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o seu coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos seus desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandone a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Não sou eu que estou falando isso. Por isso que há uma grande dificuldade em nós perdoarmos. Nós ficamos irados. E o que a palavra nos diz nessa manhã, isso cria oportunidade para o diabo. Continuando, quem é ladrão pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos entender que nós temos um selo do Espírito Santo em nós. E sabe por que Ele colocou esse selo? Para no dia da volta de Jesus, vem, filha amada. O que nós estamos fazendo é deixando que os pensamentos, que os sentimentos, que a nossa mente ela seja trabalhada, para que a gente esqueça que nós temos um selo, que o Espírito Santo colocou em mim e em você, para que no dia do resgate, nós sejamos levados. Ele vai nos resgatar, como diz aqui, como sua propriedade. Você é propriedade exclusiva de Cristo. Que pensamento pode roubar isso de você? Que medo é esse? O Espírito Santo hoje revela a nós que já sabíamos, mas não renova a mente, que nós temos um selo. E esse selo me dá a garantia de que eu tenho uma chegada na eternidade. Eu preciso lutar por isso. Por isso que Paulo diz, renova sua mente todos os dias em Cristo Jesus, porque se você não renovar, você vai cair nesses enganos, no padrão do mundo.
E ele continua dizendo: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Você entende que eu preciso buscar na palavra, e aí eu vou entrar aqui nessa mudança de pensamento. Quando eu falo deixar de lado pensamentos carnais, eu não estou dizendo na área sexual, eu estou dizendo na área mesmo de idolatria, de raiva. Eu não falo com fulano, eu sou rancoroso com meus filhos. Não, com meus filhos eu tenho que ser assim, com a minha esposa tem que ser assim. Ou seja, eu não trato da maneira que Deus nos orienta na palavra. Ah, ele vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Fez contra mim, você vai pagar o preço. Deus é juiz. Claro que Ele é. Mas você já se colocou no lugar dele, julgando. Nós temos que ter uma mente renovada, porque as dificuldades elas vão se apertar. Os tempos vão se estreitar. Renovar a nossa mente, ela nos dá a garantia de estabelecer, conhecer e firmar a nossa identidade em Cristo. Vai chegar um tempo onde nós precisamos ter essa convicção mais do que nunca. Vou contar uma experiência para vocês, só para a gente conjecturar. Quando eu fui fazer o teste na capitania, na Marinha, lá em alto mar, nós estávamos todos preparados. Eu estava preparado. Nós tínhamos que pular de uma altura, acho que de 8 metros, fazer treinamento de salvamento no mar. Todo mundo indo, e chegou a minha vez, e na hora que eu me posicionei para pular, o sargento colocou a mão no meu peito e falou: está preparado? Putz, me pegou. Na hora, aquilo me quebrou, eu não estava convicto. É como se Jesus chegasse hoje e perguntasse para você: está preparado? Estou. Se eu não renovo a minha mente em Cristo todos os dias, eu busco isso em Cristo todos os dias, o inimigo das nossas vidas, ele vai lançar desafios para que a gente desista, para que a gente não estabeleça essa identidade de filho. Poder e autoridade. Cara, você tem poder e autoridade dentro da sua casa e fora da sua casa para orar. Mas como nós somos reconhecidos? Como nós estamos sendo reconhecidos? Está preparado? Nós precisamos entender que temos que ter a dependência do Espírito Santo de Deus. Peça ajuda a Ele para te ajudar nessa dificuldade. Não consigo perdoar essa pessoa. Eu não consigo esquecer isso. Sozinho você não vai mesmo. Eu não consigo. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Lembre que você tem um selo que foi colocado por Ele. Esse selo te dá a identidade de filho, propriedade. Você é dele. Tu acha que o inimigo das nossas vidas não vai tentar roubar isso de você? Vai tentar te afrontar? Vai te colocar em situações? Vai te fazer, talvez, ter mente de dúvida, de desespero? Ei, renova sua mente em Cristo Jesus. E como que eu vou fazer isso, pastor? Lendo, estudando e meditando na palavra de Deus. Como que nós temos feito isso? Como que tem sido a tua rotina? Pastora, você nem sabe, eu acordo 5 horas da manhã, saio para o trabalho, chego em casa cansada, eu não consigo. Vai ter que ter um jeito, vou ser sincero para você. A gente consegue. Porque primeiro nós temos que desejar isso. Eu desejo que minha mente seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque lá em Salmo 119 diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração.
Existe uma felicidade, uma alegria, que o melhor carro do mundo, a melhor conta bancária do mundo, você pode até rir de mim, a melhor condição financeira sua vai te fazer. Só isso. Buscar Deus em todo o coração, de toda intensidade, te dá garantia de uma alegria que o mundo não pode dar. Você pode contextualizar, você não sabe o que eu estou passando, pastor. Já passei tempo bom, tempo ruim, estou no tempo ótimo, porque Deus está na minha vida. Por isso que eu preciso dizer para você nessa manhã, Salmo 119, no versículo 11, diz assim: olha, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso que a pergunta lá anterior eu fiz, a palavra de Deus tem transformado as nossas vidas? Como marido, como esposa, como filho? Nós temos murmurado mais ou se alegrado mais? Em meio à tempestade nós temos levantado um clamor, um louvor, ou lamentações, ou murmurações? Como que tem sido? Se a palavra ela é transformadora, ela diz que em todo tempo o Senhor está comigo, em todo tempo, em qualquer situação, é nesse tempo que eu preciso elevar a minha voz, o meu pensamento a Deus. Se eu precisar de uma intervenção dEle, é para Ele que eu vou pedir. Então, para mim renovar a minha mente, eu preciso estudar e meditar na palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar sabedoria. Tiago fala isso, se você tem necessidade de sabedoria, pede para quem? Pede para Deus, Ele te dará. Uma coisa que nós estamos lutando, e eu vou abrir um parênteses aqui, é o culto hero. Os homens que não têm um posicionamento com Deus, isso foi quebrado agora sexta-feira em nome de Jesus. Porque nós entramos em oração, pedimos ao Senhor para que isso seja quebrado. Por quê? Porque eu e você, homens de Deus, verdadeiros homens, eles clamam, eles brigam, eles entram na batalha por sua família. Eles não se omitem. As mulheres, por suas vezes, têm feito a sua parte, têm buscado no Senhor, oram mais, buscam mais. Os filhos, eles vão refletir aquilo que eles veem dentro de casa, se vê orando, se vê estudando a palavra. Eu preciso transformar a minha mente, renovar a minha mente, para que se mude o ambiente dentro da minha casa. Eu preciso ter essa condição de pensar, olha, eu preciso me associar a pessoas que me edifiquem. Há amizades que vão edificar a minha vida. Eu preciso todos os dias, mesmo que não venha, que é difícil, renunciar aos pensamentos carnais. Todos os dias. Às vezes você orou de manhã, está lá, saiu, pegou o carro, está no trânsito, aí vem um desavisado lá e te confronta, te fecha, faz alguma coisa e pronto. Se você não estiver ali, você fala, meu Deus. Quem está me entendendo nessa manhã? Eu já estou terminando. A mensagem central que eu queria passar para vocês é que vocês busquem renovar a mente em Cristo. Porque buscando essa renovação, você vai compreender o que Deus tem para você. E que toda voz estranha, toda força contrária, ela começa a cair por terra, ela não toma espaço, ela não toma lugar, porque tem algo que já está preenchendo esse lugar na nossa mente. A palavra de Deus. Os pensamentos de Deus a nosso respeito. As orientações de Deus a nosso respeito. Eu preciso renovar, porque é fácil. Mas dentre algumas coisas, talvez a gente não entre nesse, ou já entrou e parou, porque quando a gente está renovando a nossa mente, existe o tempo da renúncia. Então é melhor parar por aqui, né? Eu não vou mexer com isso não, tá bom. O maior engano. A nossa renúncia, quando Deus pede, quando Ele nos mostra, é para que a gente seja livre.
Porque tem coisas que ainda nos aprisionam. Tem coisas que estão nos prendendo ainda. Tem coisas que ainda nós precisamos renunciar. Tem coisas que nós precisamos largar. Para que não tenha espaço, a mente não tenha espaço, não tenha acesso de pensamentos contrários. Então eu preciso também praticar obediência. Quando eu pratico obediência, eu começo a receber de Deus uma orientação com clareza. Renunciar a esses pensamentos carnais é dizer assim, não, Senhor, eu vou orar por aquela pessoa que tem me feito mal. Não precisa dizer, não precisa levantar a mão, mas você que carrega no seu coração, carrega no seu pensamento uma ira muito forte dessa pessoa que tem te machucado, que te machucou. Sabe como você vai se libertar disso? Orando. Renova a tua mente, ora por essa pessoa. Se você vê uma situação contrária dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da criação dos seus filhos, não desiste do filho que parece que está perdido. Porque para todos nós existe um Deus que pode todas as coisas. E eu preciso entender que renunciar a algumas coisas, elas vão me trazer bem. Porque quando eu começo a renunciar, Deus fala assim, filho, eu quero te levar a tal lugar. Renuncia a isso. Você renuncia. Ele te pega e fala, dá mais um passo. Aí você vai olhar algo que você nunca imaginou na sua vida. É uma coisa que eu já falei há muito tempo aqui, é uma questão de tempo, espaço e ambiente. Deus quer nos levar nesse tempo para realmente sermos forjados como famílias, verdadeiras famílias de Deus. As famílias estão sendo atacadas, estão sendo deterioradas, estão sendo desfragmentadas. O que é mais fácil para que uma criança fique quieta é dar um celular na mão dela. Você sabia que ela pode estar tendo uma interferência espiritual? Estou falando isso com muito temor e temor ao Senhor. Seria muito mais fácil você pegar essa criança e falar assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, com a minha filha, mas aqui eu te apresento. Se há algo que vem interferir na mente do meu filho, que está cativo a algumas coisas, eu libero agora em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe uma autoridade, pai e mãe, que você pode executar. Renovação de mente. Não, vou ligar lá para o pastor, meu filho está um negócio aqui. A gente vai orar, a gente não vai negar a oração. Mas existe, quando você renova a mente, existe uma autoridade que Deus, quando te selou com o selo do Espírito Santo, que Ele te entregou para que você proclame dentro da sua casa. Ah, mas dá trabalho. É melhor dar trabalho agora do que se perder lá na frente. Existem coisas que a gente precisa parar e começar a voltar para uma renovação de mente de quem nós somos em Cristo Jesus, porque a renovação de mente, ela vai te levar para a clareza daquilo que o Senhor quer com você. Quais os benefícios? Eu já estou encerrando, o louvor pode subir, por favor. Quais os benefícios da renovação da mente? Liberdade. Liberdade em Deus. Esse é um dos benefícios. Qual é o outro benefício? Paz e alegria. Quero ler para você o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Um dos benefícios da renovação da mente é paz e alegria. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você renovar sua mente, você vai entender que existe um Deus que cuida de você todos os dias, e Ele declara sobre a sua vida, que você transborde de alegria, de paz, de esperança, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Benefício de uma renovação de mente é vitória sobre o pecado.
pecado não tem mais poder sobre você. Quando você entende isso, a tua mente registra isso, o teu pensamento processa isso, e você não cede mais ao pecado. É fácil? Não. Mas se eu não busco essa renovação de mente todos os dias, eu sou uma presa fácil. Eu preciso vencer, mas eu preciso discernir a respeito disso. Qual o maior benefício de uma renovação de mente? Nós já entendemos que para eu renovar a mente, eu preciso buscar em Deus, buscar na palavra, tempo de oração, tempo de meditação, eu tenho que fazer isso. Quantos de nós não faz isso? Por conta da correria do dia. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo vai te dar uma administração, para que você saiba administrar o seu tempo, para que você possa, todos os dias da sua vida, meditar na palavra. E a cada dia que você meditar sobre essa palavra, ela agirá de uma forma completa, te livrará, te dará paz, te dará consolo, te dará alegria, te dará força e poder para não parar. É isso que eu quero declarar nesta manhã sobre a sua vida, que todas as vezes que você administrar o teu tempo, Deus ele vai agir de uma maneira sobrenatural, todos os dias. Uma mente administrativa para as coisas de Deus, em nome de Jesus. Lembre-se, a renovação de mente é um processo contínuo, que requer compromisso. Você precisa se comprometer, requer disciplina espiritual. Você precisa ter essa disciplina. Busca Deus e seu Espírito Santo para guiar você nessa jornada. Mas precisa de quê? Esforço, compromisso e disciplina. Quantos de nós já esqueceu desses requisitos para ter uma mente protegida, guardada? Talvez nessa correria, aquele capacete da salvação, ele não veio nessa indumentária, deixamos ele num canto. Talvez o escudo da fé, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, essa indumentária da armadura de Deus para nós não estamos mais municiando, porque talvez a nossa mente leve assim, não preciso disso. As armas espirituais, elas são necessárias para cada dia, e isso é até a volta de Jesus. Por isso que Ele nos ensina que nós passamos por um novo nascimento, então nós somos renovados, e essa renovação é para que você não perca o propósito, o caminho da eternidade. Você acredita que a nossa mente às vezes fica tão confusa com tantas coisas, que a gente às vezes esquece que Ele vai voltar? Talvez a gente esquece que Ele guardou a morada, está lá, não turbe o vosso coração, crê em mim, crê em Deus, Pai, eu vou para a casa do Pai preparar-vos morada. Ele foi preparar uma morada. Ou uma mente confusa, o que pode nos ocasionar? Esquecer coisas belas de Deus, das promessas que Ele te prometeu, daquilo que talvez você acabou esquecendo, mas Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer: as minhas promessas, eu nunca esqueci. Mas eu quero que você entenda que você só vai conseguir perseverar, perseguir isso, quando você entender que eu estou disponível para todos os dias para você. Eu sei do teu choro, eu sei da tua amargura, eu sei do que você passa, eu sei do que você está sentindo, eu sei de tudo isso, eu sei. Mas eu quero que você entenda que você tem que também ter uma mente santa. Olha só, em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, diz assim: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Não faz isso. Ele diz: não voltem de novo ao modo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância.
Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residente aqui na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdeu seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Você entende? Quando a gente busca renovar a mente e começa a ler as Escrituras, esse tesouro maravilhoso, esse que você tem na sua casa, esse que você tem no seu celular, isso te traz uma elucidação de que Deus é contigo, o que Ele fez é valioso, é precioso. O que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos agindo, como nós estamos nos comportando? E hoje o Senhor quer dar um basta nessa paralisia espiritual. Ele quer hoje te trazer a pensar, te trazer a refletir. Porque quando você renova sua mente em Cristo Jesus, você também vence as armadilhas do inimigo. Nada, nenhuma voz estranha, nenhuma declaração contrária vai derrubar você, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Eu preciso entender que a cada dia, a renovação da minha mente, ela tem que ser pautada nessa busca. Não adianta. Como de repente dentro de um lar existe um pai que não fala com o filho, ou um irmão que não fala com outro irmão, e são cristãos. Antes de encerrar, nós vamos ter um momento de oração. Renovem a sua mente, para quando você tiver seu tempo de oração, você fechar os teus olhos. Eu não sei se você fica de joelhos, se você fica sentado, não importa. Mas que quando você abrir seus olhos e você olhar para dentro da sua casa, você vai ver a esposa mais bela do mundo, os filhos mais abençoados do mundo, mesmo que o natural esteja mostrando o contrário. Porque a minha mente vai ter que processar aquilo que Cristo quer de mim e da minha família. Porque o que acontece às vezes quando a gente não renova a nossa mente, a gente começa a qualquer coisinha que o esposo ou a esposa faz vira um tormento. Aí vem aquela vozinha: meu pai não me ama, minha mãe não me ama, minha esposa não gosta mais de mim, meu irmão não sei o quê. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Preservem a mente em Cristo Jesus. Busque as coisas que vêm do alto. Busque aquilo que vai fazer você se alegrar todas as manhãs, mesmo em meio a tempestades. Vamos ficar de pé? Renovar a mente em Cristo Jesus é o que o Pai nos ensina nessa manhã. Quando a vida não está de acordo com aquilo que nós esperávamos, temos a oportunidade de nos autoanalisar e descobrir em que ponto fomos responsáveis por isso. Talvez o que você está vivendo hoje, que não é uma realidade que você queria em Cristo Jesus, a culpa não é de Deus não. Talvez nós erramos em algum lugar. Talvez nós erramos em não continuar. Talvez até hoje nós deixamos que a nossa mente fosse bombardeada por pensamentos, por críticas, por medos, por insegurança. Deus, Ele nos ama independente daquilo que fizemos. A nosso respeito, Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Ele quer nos dar um fim de alegria, de esperança para nós. Nós temos que adotar uma perspectiva correta a respeito daquilo que você tem vivido
e do seu futuro. Você já parou para pensar? Por que nessa manhã Deus nos reuniu para falar a respeito de renovação de mente, de comportamento? É você e Deus agora. Enquanto eu toco o louvor, é você e Deus. Se você entendeu que precisa pedir perdão para Deus, ou que precisa liberar perdão para alguém, eu não sei, é o Espírito Santo que vai coordenar e direcionar tudo isso. É você e Deus, no seu momento, de liberar isso. Se tem alguma coisa te prendendo, se tem alguma coisa te machucando, se tem alguma coisa que ainda te incomoda, é hoje, é agora, que o Espírito Santo está nos visitando para te liberar disso, te renovar na mente e dizer: olha, eu coloquei um selo em você. O dia que você diz que me aceitou como Senhor e Salvador, o Espírito Santo te selou com o selo do Espírito, te colocando como uma identidade, propriedade exclusiva dos céus. Por isso, fecha teus olhos enquanto canto louvor. Faça uma pequena reflexão de tudo que nós falamos aqui. Se verdadeiramente nosso comportamento está correspondendo com pessoas transformadas em Cristo Jesus. Se nós verdadeiramente estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, ou se a maioria das vezes nós tomamos as nossas próprias decisões. Se não é melhor a gente parar, refletir e falar: Senhor, toma conta definitivamente da minha vida. Porque quando eu renovo a minha mente, eu entendo que eu tenho que tudo na minha vida pedir direção de Deus. Ele vai te dar paz, Ele vai te dar direção. E talvez Ele vai falar para você um não. Mas se eu tenho a minha mente renovada em Cristo, sabendo que eu sou propriedade do Pai, a minha mente, meu pensamento e meu coração vão entender que é a vontade dEle primeiro que reina. Por isso fale com o Pai, em nome de Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou, e eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou, e eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, oh, oh. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que nesta manhã todo medo está caindo por terra em nome de Jesus.
Pai, todo sentimento de medo, Pai, todo sentimento de pânico, depressão, Pai, tudo aquilo que ocupava a mente, querendo paralisar os teus filhos, Pai, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, está caído por terra, está derrotado por terra em nome de Jesus. Todo pensamento de tristeza, de abandono, todo sentimento de rejeição, cai por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que causa dor, que perturba a mente, que confunde a mente, Pai, pelo poder do nome de Jesus, nesta manhã nós repreendemos e determinamos que caia por terra, em nome de Jesus. Sim, Deus, todo pensamento cativo, sim, Deus, de pecados, de vícios, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu creio, Senhor Deus, naquilo que nós estamos declarando, Pai, porque nós estamos no ambiente, Pai, da bondade, da presença, da fidelidade do Senhor, Pai. Por isso, Pai, move agora nessa manhã sobre teus filhos, Pai. Pai, aquilo que estava doendo, Pai, a dor, Senhor Deus, da rejeição, Pai, a dor, Senhor Deus, da ira, da falta de perdão, Pai, a dor, Senhor Deus, que incomoda a cada dia, Pai, hoje, Senhor Deus, hoje, pelo poder do nome de Jesus, está falido, porque o Seu Espírito Santo para sobre este lugar, toca a cada um, liberta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Traz a elucidação de quem o Senhor é, Pai, uma mente renovada, para que entenda a clareza da Tua bondade, da grandeza do Teu poder. Pai, visita cada um, Senhor Deus, que necessita, Senhor Deus, nessa manhã, Pai, de ser curado, Pai, de feridas que tem atormentado, que mesmo dormindo vem incomodar a mente, que não consegue perdoar, que não consegue deixar o perdão tomar conta da sua vida, Pai, nesta manhã, Pai, toca nessas vidas, Pai, traz cura, traz libertação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, liberdade do Teu Espírito, eu declaro liberdade do Teu agir nesta manhã, eu declaro, Senhor Deus, Pai, de uma visitação sobrenatural nessa manhã, transformando mente, transformando coração, transformando visão e audição, Pai. Pai, para que entendamos, Pai, esse tempo do Senhor, dessa visitação nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite, para a gente encerrar, de tudo que foi dito aqui. Se entre nós tem alguém que deseja aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, entende, eu estou sendo atacado todos os dias, atacado todos os dias, eu preciso estar com Jesus, eu preciso estar diante dos pés do Senhor. Se você está aqui nessa manhã, e deseja aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Se você está aqui nessa manhã e deseja reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não deixe para depois, mas aqui também existe uma promessa do Senhor para mim e para você. Mas se você entende que é o Espírito que move, por que resistir? Por que resistir? Mas eu faço um outro convite para você, que entendeu que essa renovação de mente nesta manhã é necessária para a sua vida, e você estava caminhando até agora, sendo atacado, sendo julgado pelos pensamentos, por palavras que te falaram. Você parou, você não consultou mais ao Senhor, você andou de uma maneira padrão mundo, acreditando em Deus, mas não vivendo em Deus. Mas você entende nessa manhã que você precisa recomeçar, que você precisa voltar aos caminhos do Pai, com a mente renovada, para que nada te paralise. Se você entende isso nessa manhã e tem coragem para isso,
Levanta sua mão, porque eu quero orar por você. Aleluia, estou vendo a sua mão levantada. Levanta a sua mão, porque agora é uma decisão, nós precisamos ter coragem para isso. Sabe por quê? Agora é o momento do arrependimento. É o momento onde eu me vejo e falo, eu preciso estar lá à frente, eu preciso estar aos pés, eu preciso recomeçar, eu preciso deixar o que está me incomodando, eu preciso. Então é nessa manhã que uma decisão vai mudar toda a rota da minha vida. A gente não precisa de saber, a gente precisa de coragem para isso. Eu preciso ter coragem para estar aqui na frente. Eu preciso reconhecer que eu preciso de uma mudança na minha vida. Do jeito que eu estou andando, não está bom. Pode ficar melhor quando Jesus tomar totalmente o controle. Se há mais alguém, venha rapidinho aqui que eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar essa manhã, mas entendendo que você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém. Pai, é lindo. Para quem não me conhece, eu sou muito chorão, gente. Sou muito quebrantado. Porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é soberano. Esse Deus que cuida de mim, cuida de você. A gente não pode largar da mão dele. A gente tem que estar todo o tempo junto com ele. Por isso que ele quer que você renove a sua mente, que você saia daqui. Quando você encontrar um desafio, você vá para as escrituras, vá para o seu quarto, pegue a sua família. Vamos enfrentar juntos em nome de Jesus, amém? Vamos orar por essas lindezas. Vamos orar pela irmã aqui também. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as suas filhas. Uma geração, Pai, que compreendeu a necessidade de estar a teus pés. Obrigado, Jesus. Uma geração que decidiu, Pai, que caminhar contigo é o melhor lugar, a melhor decisão, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, estenda as suas mãos para cá. Pedimos, Pai, que o Senhor as cubra, seu Deus, Pai, com o teu manto, seu Deus. Que o Senhor as proteja a cada dia, que elas sejam esse instrumento que o Senhor já projetou, o futuro delas o Senhor já visitou, Pai. Guarda por todo o tempo, livra de todo o mal, guarda a sua casa, guarda, seu Deus, Pai, as suas vidas, Pai, em nome de Jesus. E traz, seu Deus, Pai, para elas, seu Deus, Pai, a alegria a cada dia de que o Senhor as ama, Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma festa aqui, tá? Olha para mim. Deus é maravilhoso. E nós entendemos que quando há um arrependimento, há um reconhecimento, tem festa no céu. Você crê nisso? Por causa da vida de vocês, os anjos estão celebrando. E por isso que eu estou chorando. Porque é festa. É festa para entender que Ele é soberano. Então, vamos juntos, gente. Me ajuda aí no 3. Quando a gente contar 3, você vira para conhecer a família que quer te abraçar. 1, 2, 3, seja bem-vinda! Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, vamos para casa. Pai, obrigado por essa manhã gloriosa. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, por tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Obrigado porque sabemos que pessoas estão sendo curadas nessa manhã. Estão indo embora curadas nessa manhã, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nos leva de regresso ao nosso lar, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, da tua segurança. Nos dá, Senhor Deus, Pai, uma tarde abençoada. E que nós tenhamos fôlego, força, vontade, desejo de todos os dias buscar no Senhor, renovar as nossas mentes. Independente da situação, independente dos desafios, o nosso caminho, a nossa primeira decisão é buscar no Senhor, que é o Senhor que é o nosso provedor, o Senhor que é o nosso instrutor, o Senhor é que é o nosso mestre. Muito obrigado, nós louvamos ao Senhor e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.